Olá, queridos alunos, como vocês estão? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Espero que sim. Na aula de hoje vamos aprender um pouco aí sobre a classe de palavras, né? Conjunções, tá bom? Então vamos revisar aí um pouco sobre essa classe gramatical. E aí, como construir o sentido de um texto? Eu trago aqui essa reflexão para a gente. Como é que a gente pode produzir ali um texto para que o nosso leitor leia e produza sentido e que para ele tenha ali um significado? Bom, as conjunções, elas vão nos ajudar aí nesse processo de favorecer ao nosso leitor aí essa construção de sentidos. Então, ó, as conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações, estabelecendo entre elas uma relação de dependência ou coordenação. Então, o menino pegou o livro e mostrou quando viu o amigo. Então, aí a conjunção, ela vai servir para conectar essas orações. Então, a primeira oração, o menino pegou o livro. A segunda oração, ó, e mostrou. E a terceira, quando viu o amigo, porque a gente sabe, porque aí tem três orações, né? A gente sabe que é por conta da presença do verbo. Então, o verbo pegar, mostrar e ver. No caso aí, três verbos, três orações. E aí, as conjunções aí, a conjunção é e, né? O menino pegou o livro e mostrou quando viu o amigo. Conecta aí essas orações, permitindo aí um sentido, né? Um significado. Então, ali pegou, mostrou e viu, os três verbos. A conjunção e a conjunção aí, quando. Conectando aí essas orações. Outro exemplo, ó. Maria gosta de natação e futebol. Temos apenas uma oração aí, que é por meio do verbo gostar, né? Porém, essa conjunção aí está ligando termos de uma mesma oração. Então, a conjunção ela pode ligar as orações entre si ou, numa oração só, aí está ligando esses termos presentes. Então, ó, gostar é o verbo, tá bom? E a conjunção e, ó, está ligando termos de uma mesma oração. No caso, ligando aí natação e futebol, que é o que Maria gosta. Vamos agora classificar aí as conjunções, né? Temos as conjunções coordenativas, que elas são independentes entre si, ou seja, elas possuem significado singular, mesmo que ligadas pela conjunção. Então, tenho duas orações aí. Maria acordou cedo e Maria tomou café. Percebemos aí que são duas orações independentes, ou seja, elas têm sentido próprio, mesmo sem estarem conectadas. Mas aí, quando eu trago a conjunção para conectá-las, fica bem melhor, porque eu não preciso estar repetindo as informações. Então, numa frase só, eu digo, Maria acordou cedo e tomou café, em vez de eu estar repetindo o substantivo ali, Maria, a todo tempo, né? Alguns exemplos aí, né? Mais classificação, aliás, das conjunções coordenativas. Então, a conjunção coordenativa, ela pode ser aditiva, por exemplo, com as conjunções e, nem, bem e como. Elas estão adicionando ali informações. Então, ó, a sua pesquisa é clara e objetiva, né? Ela é clara e ela também é objetiva. Então, eu estou adicionando. Ela pode ser também adversativa, ou seja, uma oposição, ó. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Então, ele caiu, mas não se machucou, né? É opositiva aí porque esperava-se aí que por ele ter caído, ele poderia aí ter se machucado, mas ele não se machucou. Então, uma conjunção coordenativa adversativa. Temos também a alternativa, ó. Ou, ora, ora. Então, ou você dança ou canta. E a conclusiva, ó. Logo, portanto, pois, ela estudou.
Por isso passou na prova. Então conclui-se, né, que ela passou na prova porque ela estudou. E temos também a explicativa. Está explicando alguma coisa. Então, porque, isto é, ou seja. Então, ó, não fui à escola porque estava doente. Então, nós vimos aí as conjunções coordenativas, foi as suas classificações. Agora vamos para as conjunções subordinativas. Então, aí qual é a diferença? Essas conjunções, elas relacionam duas orações. Porém, uma oração é a principal e a outra ela vem subordinada a ela. Ou seja, uma depende da outra, diferente da coordenativa, que as duas, mesmo separadas, elas tinham ali um sentido, não era? Essa não, uma depende da outra. Então, Carolina faltou a aula ontem, Carolina não estava se sentindo bem. Então, como Carolina não estava se sentindo bem, ela faltou a aula ontem. Então, ali temos a conjunção ali como. E aqui vamos classificar, ó. Essas conjunções, elas podem ser causais, finais, condicionais, concessivas. Então, nas causais, ó, as conjunções podem ser porque, visto que, já que, como. E ela tem aí uma ideia de causa, é um motivo. Por exemplo, escreviam cartas, visto que não havia telefone. Então, ó, elas escreviam cartas porque não tinham telefone. Já que não tinham telefone, visto que, elas escreviam cartas. Logo aí, essa conjunção, visto que, é uma conjunção subordinativa causais, que é o motivo pelo qual elas escreviam cartas, ou eles escreviam cartas, né? Pode ser também finais, ó. Para que, a fim de que, e tem a ideia de finalidade. Então, organizei a prateleira para que coubesse mais livros. Então, por que organizou a prateleira, né? Com que finalidade? Para que coubesse mais livros. Então, para que, ó, é uma conjunção subordinativa finais. E percebemos aí, ó, que essa ligação vai unir essas orações, trazer sentido. E elas separadas aí não tinha sentido, porque se eu dissesse somente para que coubessem mais livros, ou coubessem mais livros, não ia fazer sentido, né? Temos também as condicionais, ó. Se, caso, desde que, a menos que, são condições, né? A ideia de condição. Lembra que eu falei? Sempre que tiver aí, ó, essa presença aí de condição, a gente usa sempre essa palavrinha, essa partícula C. Então, as plantas crescerão logo, se as regarmos todos os dias. Então, a condição, ó, elas só vão crescer se a gente regar todo dia, por isso é uma condicionais. Proporcionais, ó, a proporção que, a medida que. Então, ideia de proporção. As luzes se acendiam à medida que anoitecia. Então, ali ia anoitecendo, na mesma proporção aí as luzes iam se acendendo também, né? E concessivas, ainda que, embora, mesmo que, se bem que, e apresenta uma exceção à regra. Então, ó, ele permanecia brincando, ainda que sentisse sono. Então, é concessivo, uma exceção à regra. Porque assim, ele com sono, esperava-se aí que ele não continuasse brincando porque estava com sono. Mas mesmo assim, né, ainda que sentisse sono, ele permanecia brincando. Por isso é concessiva, que apresenta aí uma exceção à regra. Então, vamos agora para as locuções conjuntivas, como a gente viu. Locução é aí a presença de duas ou mais palavras com o sentido de uma única classe gramatical, com valor aí, por exemplo, de um verbo, de um substantivo, de uma preposição. Nesse caso aqui, de uma conjunção. Então, ó, são um conjunto de duas ou mais palavras que agrupadas podem ter valor de uma conjunção. Então, Beatriz reuniu a família a fim de comemorar seu aniversário. Então, percebemos ali, ó, a fim de 3 palavrinhas ali com sentido de conjunção. Vamos praticar um pouquinho, né? Trouxe aqui essa tirinha e diz assim: Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Bem, não desista, sargento. Talvez você tenha um talento tardio. Então, é possível concluir que o Dentinho, ele conseguiu realizar o que prometeu
Ele não atendeu às expectativas do sargento, ele desistiu de ajudar o seu companheiro ou achou que o sargento não fosse talentoso. Então, temos ali a conjunção mais, ó, dentinho. Eu tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Então, ó, ele não atendeu às expectativas do sargento, né? Então, quando ele disse isso, o sargento ali conversando com o dentinho, talvez ele não atingiu, né, a expectativa aí de alguma coisa que o sargento queria. E aí ele disse, eu tentei, mas simplesmente eu não consigo, ou seja, não tem jeito. E aí ele não entendeu bem e disse, não desista, né? Talvez você tenha um talento tardio aí. Segundo agora, no trecho, eu tentei, revela que o sargento, ele demonstrou antipatia pelo dentinho, ele foi grosseiro com seu amigo de trabalho, ele confiou só 2 vezes no dentinho, ou ele fez diversas tentativas não sucedidas para tentar ajudar dentinho. Justamente, ele fez diversas tentativas, né? Então, eu tentei. Já no trecho, mas eu simplesmente não consigo, a palavra grifada introduz o quê? Uma oposição, uma explicação, uma adição ou uma alternância? Justamente aí, uma oposição, né? Porque... Vamos voltar aqui um pouco. Porque quando ele diz, ó, dentinho, eu tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. É uma oposição, por quê? A gente pensa, né, pelo fato de ele ter tentado tanto, ele poderia ter conseguido, mas ele simplesmente não conseguiu. Por isso, uma oposição. Então, vamos continuar aqui mais uma tirinha agora de Mafalda. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa. É isso que nós somos. Então, o trecho abaixo, que tem uma palavra com ideia de adição, é: estou cheia desses livros com lobos e ogros, o futuro da humanidade ou carne de imprensa. Então, qual é aí a palavra, né, a conjunção que está indicando uma adição nessa tirinha? Justamente com lobos e ogros, porque como a gente viu, a conjunção ela pode também ligar termos de uma única oração. Muito bem. Qual é a ideia que a palavra ou transmite no terceiro quadrinho? Então, sempre quando tem aí a presença dessa palavra ou, ele está indicando aí, ó, uma alternância, né? E é possível concluir que Mafalda, no primeiro quadrinho, está revoltada com um livro jornalístico, literário, religioso ou familiar. Isso mesmo, literário. Ali é um livro de literatura, né? Vamos agora ver essa tirinha aí de Garfield e vamos retirar dela uma conjunção que revela uma ideia condicional. Ou seja, para algo acontecer, só vai acontecer se acontecer outra coisa. Então, ó, puxa, como estou fora de forma. Só há uma coisa a fazer. Se não pode perder as banhas, amarre-as. Então, qual é a finalidade da tirinha? Passar uma informação, noticiar um fato engraçado, provocar humor ou instruir um fato ao leitor. Ó, ele usou ali a partícula se, né? Indicando aí uma ideia condicional e, nesse caso aí, justamente provocar humor, né? Porque a gente poderia esperar que ele ia entrar na academia ou que ele ia correr um pouco, né? Caminhar para tentar aí perder essa barriguinha. Mas aí ele disse, só tem uma coisa a fazer aí, ó, amarrar as banhas. Então, no caso, provocou ali um certo humor. Leia as frases e associe a conjunção destacada com a ideia que ela transmite. Então, na letra A, o coronavírus aumentou na cidade, por isso todos devem usar máscaras. Então, temos ali a conjunção por isso. O aluno faltou à escola, entretanto, fez a atividade de casa. O garoto estudou todos os dias para conseguir uma vaga na universidade.
Os alunos realizaram as atividades e entregaram ao professor. As escolas serão liberadas caso a contaminação diminua. E hoje não irei para a aula porque estou me sentindo muito doente. Então agora a gente vai relacionar aí com as letras, tá bom? Então, ó, a primeira, a letra A, é uma conclusão. Então, o coronavírus aumentou na cidade, por isso todos devem usar máscaras. Concluindo, já que aumentou, a gente vai usar máscaras. A letra B ali é uma oposição. Ó. O aluno faltou à escola, mas ele fez atividade em casa. Então, mesmo ele tendo faltado, ele fez a atividade. A letra C é a finalidade. Ó. O garoto estudou todos os dias. Com que fim? Para quê? Que objetivo? Para conseguir ali a sua vaga na universidade. Já a letra D é uma adição. Os alunos realizaram a atividade e entregaram ao professor. Então, eles realizaram duas ações ali. A letra E é uma condição. Então, as escolas são liberadas, caso a contaminação diminua. E, por fim, ali uma explicação. Explicando o motivo pelo qual a pessoa ali não foi para a escola. E assim finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais que eu estou disponível para ajudar todos vocês. E até a próxima aula.